Oi, gente, tudo bem? A dinâmica do programa hoje mudou um pouquinho. Eu sou o Felipe Zete, o videomaker e o criador de conteúdo aqui da CSP, só que hoje o protagonismo é delas. Prazer, pessoal, sou Juliana, sou coprodutora, faço parte aqui do time de marketing. E hoje a gente está com a Mônica Paiva, que é Head de Gestão de Gente aqui na CSP, para a gente falar um pouquinho sobre liderança feminina, né? Então, até por isso, como o Zé falou, é o motivo de eu estar aqui, a gente trocar uma ideia, entender aí como funciona, né? Como funcionava, qual era a visão das pessoas, vendo, né, essas líderes mulheres, como é que o mercado está hoje e como que a gente, quais são as perspectivas de futuro em relação a esse tema, né, que está sendo muito falado. Então, bem-vinda, Mônica. Obrigada. Pode se apresentar, falar aí, né, um pouquinho sobre quem é a Mônica Paiva, como que ela chegou num cargo de liderança e o que você acha, né, de todo esse movimento, desde o início dessa transição, da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, que foi lá logo na Primeira, Segunda Guerra Mundial, então as mulheres foram forçadas a entrar nesse meio, mas ainda elas passaram por alguns perrengues, que a gente pode dizer, para estar conseguindo chegar em cargos de liderança. Então, fica à vontade aí para falar, a voz é toda sua. Bem, eu sou Mônica, né, eu tenho 3 filhos. Eu acho que eu passei, assim, a minha maior parte da carreira equilibrando essas várias carreiras de mãe, de esposa, de profissional, de pessoa espiritualmente ativa. Eu era muito ativa religiosamente. E aí você tem um monte de coisas para fazer e eu acho que as mulheres têm isso, né? As mulheres são as pessoas que conseguem ter essa visão da multitarefa. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, mas é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque senão você não faz nada bem. Então você precisa estar sempre 100% presente nos momentos que você escolhe se dedicar a cada uma dessas carreiras. Acho que é o maior desafio que a gente tem, porque às vezes dá uma sensação de que você abriu todas as abinhas do computador na sua cabeça. Você está lá olhando cada uma delas. Eu tenho aí, sei lá, uns 30 anos trabalhando nesse mercado, né, de RH. Tenho 54 anos, acho que é importante a gente ter orgulho da nossa idade, não tenho problemas com a minha idade, porque acho que cada idade tem suas coisas boas para viver. Se eu tivesse o nível de maturidade que eu tenho hoje, com 20 anos, acho que eu seria muito mais feliz, teria aproveitado muito mais minha vida, né? Comecei minha carreira aí como estagiária, eu sou psicóloga, me formei na UERJ, e sempre quis cliniquei muitos anos, né? Ainda tenho meu CRP ativo hoje. Sou gestalt terapeuta, então tenho uma formação nessa área. Mas acabou que eu me encantei por esse mundo de RH. Eu fiz meu primeiro estágio foi na Petrobras e lá tinha uma área de projetos especiais. E a gente era um consultor para todas as áreas da Petrobras, todas as sopas de letrinha, que são as áreas da Petrobras. E realmente tinham profissionais maravilhosos e eu me encantei por essa área de desenvolvimento. E hoje eu fiz minha carreira basicamente na Intelig, né? Eu comecei lá na área de treinamento de call center, fui crescendo e passei 10 anos lá. Então foi a minha escola e foi uma grande escola, porque foi uma empresa que ficou 7 anos à venda e 7 anos sem presidente. Então você imagina que a gente até brinca. Ontem eu falei para o Nédio que a gente dizia que era um excelente lugar para trabalhar, porque realmente a gente se sentia dono da empresa, porque era uma empresa que a gente vivia para ela não morrer, para ela conseguir sobreviver a todas as questões políticas da área de telecom. Legal. Achei que, assim, no início você falou sobre a sua primeira profissão, que é ser mãe, e é uma pauta que é muito utilizada hoje. Como que mulheres empreendedoras, grandes personalidades, conseguem hoje ser aquela mulher, ainda é diferente, né? Conseguir ter a maternidade, estar próximo dos seus filhos e também conseguir alcançar cargos como esses, né? Então, isso aí tem sido muito falado, então achei importante você ter citado. E sobre a sua jornada, né, para chegar onde você chegou hoje, você tem como citar algumas barreiras que você passou, alguma rejeição, aconteceu algo que te fez, talvez, né, enfim, tivesse estremecido essa sua chegada na diretoria, assim? Sempre tem.
acho que a mulher que disser que não tem um preconceito, ela não percebeu. Mas o que eu vejo muito é que, no meu caso, né, a maternidade, ela me salvou nesse sentido. Porque eu tinha 2 filhos na Interlig e eu tinha uma gestora que ela não gostava de mim. Era o tipo da pessoa, ela era de São Paulo e ela ligava para mim, me passava um trabalho, me ligava 5 minutos perguntando se eu tinha visto, 10 minutos me perguntando se eu já tinha feito. Eu disse, bem, se você deixar, eu faço. E ela não gostava de mim. E ela ia me demitir. Na época, eu era analista. E aí ela era uma mulher. E aí tem muito isso, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem um preconceito até das próprias mulheres com outras mulheres. E aí eu engravidei. E ela ia me demitir quando eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, teve todo um processo de treinamentos sobre vivência emocional, sobre bolas da vida, que é um conceito do Brian Darson, ex-presidente da Coca-Cola, sobre essa questão de você ser um equilibrista na vida, de você equilibrar diversas carreiras. E fui eu que dei o treinamento, eu estava grávida. E aí eu lembro que o meu diretor de RH, no final do treinamento, ele chorou e disse para mim assim, Mônica, ainda bem que eu não te demiti, assim, foi a coisa mais importante esse treinamento para minha vida. E foi assim, um momento que teve essa virada, sabe? Que se eu não tivesse grávida, talvez eu não tivesse a chance de mostrar o meu valor para ele. Uhum. Essa gestora depois saiu, né? Eu ainda estava grávida, ela saiu da empresa. Mas eu cresci e virei diretora da Interlig porque eu engravidei. E às vezes as pessoas acham assim, a gravidez vai bloquear a sua carreira. Não, às vezes até ela te salva de uma injustiça ou de alguém que não tem afinidade com você. E teve esse momento que a gente pôde mostrar o potencial e aí eu fui crescendo lá dentro. O Marcelo Arantes, na época, era o meu diretor de RH, né? E aí eu virei coordenadora da área de desenvolvimento e fui crescendo, mas foi até a questão da estabilidade da gravidez foi algo que me deu uma segunda chance de mostrar o meu valor na empresa. Olha, essa questão Incrível. da gravidez é coisa doida, né? Eu fui pra morrer quando vejo situações assim, no próprio LinkedIn, né? De pessoas que foram demitidas depois que voltam da licença maternidade, assim. Eu não consigo, de verdade, do ponto de vista corporativo, eu não consigo entender o fundamento por trás disso, porque não faz o menor sentido. A pessoa está na empresa já. A pessoa é muito mais custoso você treinar uma pessoa nova do que manter uma pessoa antiga. Não faz o menor sentido do ponto de vista de coordenação, do ponto de vista econômico, você mandar embora uma pessoa que volta da licença maternidade. É o quê? É preconceito, achando que a pessoa não vai dar conta do trabalho porque agora tem filho e tudo mais? Gente, assim, a minha cabeça, de novo, né? A cabeça de homem não faz sentido. Eu jamais... Teve caso, inclusive, aqui na CSP que a pessoa foi contratada grávida, inclusive. Sim. Né? Porque potencial é potencial, independentemente de qualquer coisa. Eu não vejo como uma coisa anula a outra. Você ser mãe, agora você é menos funcionário do que... Você entende? Eu não sei até que ponto você tem essa mesma perspectiva, mas, assim, o que passa na sua cabeça quando você lê esse tipo de notícia, por exemplo? Eu acho que é uma questão de perspectiva. Eu acho que é uma visão curta, é uma visão de curto prazo desse gestor, né? Você não contrata alguém ou não mantém uma pessoa pelo que ela vai fazer nos próximos 10 meses, mas pelo que ela vai fazer nos próximos 10 anos. Então, não importa muito se você tem um momento que você vai ter que dar uma parada nessa vida profissional e poder aí se dedicar ao seu filho, porque é um momento importante, é um momento que não volta. E muitas vezes, quando você respeita isso, você tem um funcionário que vai ter um relacionamento com você muito mais fiel, no sentido de perceber o respeito que você teve pelo momento da vida dele. Então, se você tem uma equipe que está junta, que colabora, esse momento é um momento que a pessoa pode viver em paz, sem se sentir devedor, sem se sentir errada em relação a esse momento da empresa. Porque pela empresa, do jeito que a gente trabalha hoje, a gente trabalha por 5 ou a gente está desempregado. É a vida hoje que a gente leva. Faz parte desse mundo ágil de você ter muita coisa para fazer e você precisar pensar qual é a sua prioridade. Então, realmente tem que ter um respeito e tem que ter um preparo da equipe para apoiar nesse momento, porque um vai ter um problema com o pai, outro vai ter problema com a mãe, com o cachorro, o outro vai ter um filho, e são momentos, são marcos na vida das pessoas, que a gente precisa ter boas lembranças, e não a lembrança de um gestor que está ali,
querendo que você deixe seu filho e você precisa escolher. A questão é que a gente não precisa escolher, você pode equilibrar Exatamente. a sua vida. Nós somos mulheres, então assim, tá tudo atrelado, tá tudo alinhado, a gente precisa viver como pessoas normais, não é um bicho de 7 cabeças, né? É muito legal isso que você falou, que eu acho que tá muito ligado também aos valores da empresa, né? Eu acho que as empresas hoje, a empresa que não abraça isso, ela é uma empresa que tá em retrocesso. Então, quando a gente tá pensando em progresso, a gente tá incluindo essas mulheres também, né? Tá cada vez mais discriminando menos. Então, é um ponto muito importante isso aí que a gente falou. Agora, uma pauta assim, falando de passado, presente e futuro. Como que você vê que as mulheres, né, essa progressão, né, das mulheres subindo em cargos de liderança? Como que você via que era antes, como que tá hoje? Como que você acha que vai ser daqui uns anos? Se isso tá melhorando? Como que é a sua visão? Antigamente, as mulheres que chegavam no poder eram mulheres muito duras. Elas entendiam que para elas serem gestoras, elas precisavam ser duras, pesadas, ter uma mão de ferro. Para ter voz, né? E às vezes elas eram piores gestoras do que os homens, porque perdiam a doçura. A mulher hoje já percebeu que ela tem o seu próprio lugar no universo corporativo, né? Que ela traz uma questão mais humana, uma questão mais de ver a pessoa não só como um profissional, mas como um ser humano que tem outras atividades importantes na sua vida. Então, ela vem, e aí, claro, depende de cada pessoa, mas ela vem com essa perspectiva de abrir espaço para que você cuide também das outras carreiras, mas também que você olhe e possa ver que tem espaço para você chorar, tem espaço para você se emocionar, e que isso faz com que a empresa seja mais humana, que a empresa seja mais próxima das pessoas também. Quer dizer, você hoje tem uma palestra de burnout que você pode falar para as pessoas que você está num momento difícil da sua vida. Antigamente, a questão maior era você entra na empresa, deixa a sua vida do lado de fora. Só que a vida não fica do lado de fora, ela entra inconscientemente com a falta de paciência, a agressividade em algum momento específico. Então, a gente não falava sobre isso, mas essas coisas estavam lá, de outras formas. Hoje não, hoje a gente pode falar. Então, se alguém não está bem, você tem alguém do lado que pode dizer, vamos lá, eu vou te ajudar nesse momento e vou te ajudar a superar esse momento aqui, e a gente divide, e aí um vai ajudando o outro, né? Acho que o papel da mulher é esse, é trazer uma leveza para o ambiente corporativo. Doideira como as coisas acontecem, né? Porque até pouco tempo atrás, você erroneamente associava-se o quê? Você chorar no trabalho por alguma pressão que você estivesse sofrendo, porque pressão todos nós sofremos, obviamente, de novo, né? Mulheres sofrem, ou pelo menos sofriam, 2, 3, 4 vezes por N razões, né? Mas olha que coisa louca, né? Você chorar no banheiro por conta de pressão, mesmo sendo homem e tal, era visto como característica feminina. Todo mundo pode chorar, gente. Todo mundo pode estar com burnout, todo mundo pode estar deprimido por alguma razão e tudo mais. E aí associava isso à característica feminina. Olha que doido. Eu falei, cara, mas isso é inerente a qualquer um. Então, assim, até do meu ponto de vista até masculino, essa questão do desconstrutivismo masculino e tal, eu não acho que seja uma coisa de você rever a masculinidade do conceito, do patriarcado, não sei o quê. Acho que é muito mais do que isso, inclusive. É questão só de respeito, é uma questão de humanidade, principalmente, né? E mais do que isso, você estava falando da questão de filhos, né? Por que você né, tem essa associação com mulheres que tem que ficar mais com os filhos, não sei o quê? Isso, a criança também tem pai. Deveria estar ali cuidando também. Não é ajudando a cuidar, é cuidar como pai, de fato, entendeu? Você não ajuda a cuidar, você divide a guarda da criança porque você é pai, entende? Então, assim, tem essa associação errada, né? Cadê a mãe dessa criança? Não, cadê o pai também, entendeu? Tipo, né, se os dois trabalham juntos ali, por exemplo, em casa, por que os dois não podem também dividir? É uma questão de... Aquilo que você está falando, é uma questão de ser humano, de você entregar toda a doçura que você falou, da compreensão, de você compreender que, cara, é isso aí. Tem um pai, tem uma mãe, muitas vezes a gente sabe que, né, infelizmente, às vezes não tem pai, né? Mas tem ajuda de todas as formas, né? Não é porque você é mulher que você é menos, né, do ponto de vista, e também não quero bancar o desconstruidão da parada toda, não é isso. É uma questão de respeito, né, principalmente. E tem essa questão também de muitas empresas hoje já têm essa visão de ter uma licença paternidade maior. Exato. Não só de um mês, mas até uma licença
igual para os Sim, dois. eu adoraria, A mulher inclusive. precisa de apoio, no caso. Né? Não, e até para que ele possa fazer esse papel. Você ter momentos em que o homem se sinta e cria um vínculo com esse filho também. Porque certeza. se só a mulher tá lá, o vínculo vai ser só com ela. E Perfeito. com os hormônios todos, a gente só quer o filho pra gente. É natural, ele tem que estar lá. Isso foi uma das coisas que meu marido me ensinou muito, né? A minha primeira filha, você fica com os hormônios, você acha que a criança vai morrer. E aí, ela ficava no meu quarto até 4 meses. E ela não dormia de noite. Aí, um dia, eu dormi, ele pegou, colocou ela no berço. E ela só acordou 6 horas da manhã. Aí ele disse, tá vendo? Ela não consegue dormir aqui, porque a gente se mexe. Eu disse, é verdade, tá bom. Aí ele cortou o último cordão umbilical. Eu vejo isso do ponto de vista de filho, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos, né? Assim, a minha criação foi uma coisa, do meu irmão do meio foi outra, do meu irmão mais novo completamente diferente, né? E foi engraçado observar a minha mãe nesse sentido, né? Nessas eras, né? Aí a mudança de personalidade dela, imagino que seja mais ou menos por aí que você tá falando, né? Que dizem, o primeiro filho é essa coisa de você botar ali, ter medo de morrer. O segundo, o primeiro ajuda a criar, o terceiro se cria sozinho. Curiosamente, as personalidades foram meio opostas, né? Da minha criação, do meu ponto de vista. Mas isso é papo para outro dia, né? Coisa doida isso, né? Eu já pegando um gancho aí, já trazendo um pouquinho pro nosso universo, né? Que é o universo da tecnologia, de TI. Patriarcal pra caramba, né? Exato. Machista. E apesar da liderança feminina, ela está crescendo, na área de TI ainda é muito restrita, né? Eu andei vendo aí que na área de engenharia e tecnologia, é onde mulheres representam 9%, enquanto no mercado aí global, né? Tipo, dos outros segmentos, chega ali a 39%. Então, assim, como você acha que essas mulheres... O que pode acontecer, né, nesse mercado para que mais mulheres se incentivem e tenham coragem de entrar nesse mercado de TI sem medo, porque todas elas são capazes, como qualquer homem, né? Que a gente tem aqui dentro da CSP mulheres incríveis que estão liderando, são já tech leads, são líderes. Quando a gente está falando de desenvolvimento mesmo, daquela parte de programação. Então, como você acha que essas mulheres podem perder esse medo? Eu acho que elas já estão perdendo. Eu trabalhei em algumas empresas de TI que tinham muitas mulheres. E conheci muitas mulheres competentes na liderança de TI. Acho que a gente precisa ter um mercado que se abra mais para isso. Porque o que eu vejo que ainda acontece hoje é esse viés inconsciente. As pessoas dizem, não, mas eu sou aberto. Só que, no fundo, só selecionam homens, héteros, brancos. Então, é o caso da gente repensar o que faz você selecionar um candidato e não outro, em termos comportamentais, porque o currículo não é a diferença nesse sentido. Pelo contrário, as mulheres normalmente buscam muito mais aperfeiçoamento, até porque sentem que isso é uma coisa importante, do que os homens. Muitas vezes você vê a mulher muito mais qualificada e num processo seletivo, às vezes, ela não é selecionada. Então, o que a gente precisa, e quando a gente fala aí de minorias, não só de mulheres, mas de todas as minorias, que são maiorias no país. Exato. O que a gente precisa é ter realmente processos que tragam essa questão do viés inconsciente, tragam o líder para essa percepção que ele precisa perceber que ele faz uma seleção enviesada. Exato. Então, que ele precisa trazer, sim, mulheres, que ele tem que dar esse espaço para mais mulheres entrarem nas suas equipes. Tem que ser uma coisa mais equitativa, né? Nesse sentido, né? Sim. Você vai ter um amigo meu, ele é desenvolvedor, né? Numa outra empresa, ele falando assim, cara, o código, tu vê o código, né? No caso de desenvolvimento, o código não tem gênero não, cara. Tipo, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser qualquer um ali que tenha a capacidade de fazer, então por que não, né? Sim, é uma coisa de você... Claro que é uma visão muito rasa do que a gente está fazendo, né? Assim, tem viéses sociais aí que a gente tem que entender, né? Todo o machismo estrutural da sociedade. E, de novo, não quero bancar o desconstruído por causa disso ou daquilo. É uma questão que a gente só observa. Né? Minha mulher fala muito sobre isso, né? Eu falei, cara, por que eu tenho que levantar mais a minha voz para poder ser ouvido nesse sentido, né? Assim, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que gastar a minha atitude. Foi aquilo que você falou, na questão da masculinização, da mulher que tem que ser mais dura para ser ouvida e tal, e acaba indo pelo lado oposto e tal. Isso não tinha que ter acontecido, cara. Isso não tinha que acontecer de forma alguma. É respeito total, assim, né? Não julgar por isso. Mas acho infelizmente, que é uma evolução, né? A evolução dos seres humanos, de a gente começar a mudar essa percepção de que cada um tem seu lugar, que a diversidade
traz a criatividade, a inovação. A gente ainda está nesse processo. Exato. E eu acho que essa evolução ela vem muito com a transformação digital. Porque, assim, a gente é da tecnologia. A gente tá com isso aqui, com o celular na mão o tempo todo, né? Eu tinha uma barreira muito grande, até quando eu entrei na CSP, porque era assim, cara, eu não sou de TI, eu não sou essa pessoa, mas... Até que o nosso diretor comercial, o Matheus Neto, falou, Juliana, você é de TI. Eu falei, cara, eu sou de TI, né? Mas, além de trabalhar numa empresa de TI, hoje a gente está inserido nessa transformação digital, na tecnologia. Então, assim, se a gente hoje não está seguindo esses padrões que vem vindo, né? A gente está ficando para trás. Então, acho que também um dos fatos que auxiliam essas mulheres a estarem entrando cada vez mais nesse mercado é ver que a transformação digital, que a tecnologia é algo inovador, é algo atual, que antes era algo mais, acho que fechado, né? As pessoas tinham um olhar diferente para isso. Então, acho que esse fato tem ajudado muito a encorajar essas mulheres, né? Porque hoje, principalmente, se você vai entrar numa faculdade de engenharia, eu tenho amigas que fazem engenharia, ela fala, cara, eu sou a única mulher aqui que tô nessa sala, às vezes, sabe? Bizarro, só homem. Então, acho que é algo a ser desconstruído e eu acho que já está sendo muito bem desconstruído pela informação que a gente tem, né? Tanto... o que não falta, na verdade, hoje pra gente é informação, né? Então, a gente tá cada vez mais inserido nesse meio, faz também esse meio ser mais amplo. Então, acho que é muito importante. E acho também que é a desconstrução muito antes das empresas. Porque quando se cria filhos, você pensa... O engenheiro, o homem engenheiro, o homem de tecnologia. Quer dizer, como é que você cria seus filhos? Eu acho que a pergunta vai antes, né? De nós, como pais, por que a gente não incentiva as meninas a fazer isso também? A entrar para a tecnologia, a pensar num código, a pensar em jogos, a pensar em sistemas. Tem a ver com esse viés inconsciente que ainda está na educação, ainda está na escola, ainda está em alguns momentos da nossa vida que as mulheres não chegam na faculdade com o mesmo número de homens lá e na vontade de fazer. Talvez elas nem pensem nessa profissão. O menino é o gamer, o menino é o astronauta e a mulher tem que brincar de casinha. É engraçado você falar o negócio de gamer, porque atualmente mulheres estão um maior número de jogos do que os homens. Mais mulheres jogam jogos digitais do que homens, né? Isso. E aí pelo fato de que tem algumas amigas minhas que jogam e falam, cara, eu parei de ligar microfone na call, porque toda vez que tá todo mundo gritando, brincando assim, jogo de tiro, jogo de aventura, qualquer tipo de jogo, você tá na call, você tá com fone de ouvido ali, dando call, jogando e falando com a galera no Discord, não sei o que, blá, blá, blá. E aí você lá abre o microfone e fala que aquela mulher, muitas vezes a galera ou sacaneia, né, ou faz uma brincadeira totalmente inapropriada, ou vai pelo caminho oposto, que é a crítica, né, fica criticando, só errou, tá jogando mal porque é mulher, não sei o que. Gente, cara, pelo amor de Deus. Ou até por questões, assim, terríveis, tipo, né, de ficar andando em cima da pessoa, né, e tal. Abriu o microfone, viu que é mulher, aí já começa a fazer uma brincadeirinha e tal. Gente, a galera tá jogando. É pra jogar. Se vai gritar, grita pro jogo. Pois não fica criticando só porque, né, uma mulher ali, uma menina. Isso obviamente, vai muito em gente de idade, né, mais simples, né? Tipo, 15 anos de idade, né? Aquele pessoal até de 15 aos 18 mas aí ali. já tem, né? Alguém que não deveria mais ter esse preconceito. Eu sinceramente acho que não deveria. Ainda tá na educação isso. Perfeito. E aí uma das maiores streamers são mulheres, né? Então tem esse conteúdo e tal. Então... Foi uma mulher que inventou o Wi-Fi, tá? Então, tem tudo isso. E ela não é falada. Então tem vários documentários na Netflix sobre isso. É coisa assim, cara, que deveriam ser simples, mas por alguma razão, por alguma desordem do universo, não são. Né? Tipo, Segunda Guerra Mundial, como você citou perfeitamente. Assim, cara, é isso aí, tinha que ter sido antes, o respeito tinha que ter vindo antes, diversidade tinha que ter vindo antes. Eu não sei o que aconteceu na história da humanidade, que a gente, né, que rola ainda, né, esse machismo estrutural aí que precisa ser quebrado, entendeu? Mas enfim, assim, o que eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda nesse clima, é vislumbrar o futuro, né? O que você acha? A gente não acha que a gente ainda esteja, né, de novo, na minha visão de homem. Plano ideal, né? Não acho que estamos ainda no plano ideal. Tem um caminho longo ainda para ser seguido. Perfeitamente. Aí eu queria saber de você, Mônica, que tem muito mais tempo de experiência do que eu, que você já viu bastante coisa. E afinal, você é psicólogo, então ninguém é melhor para analisar o comportamento humano do que você. Mas que você acha que ainda está faltando para a gente começar a ter essa linha equitativa aí? De gênero, no caso. Tá faltando isso que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre o assunto, que é
denunciar as situações, para que a gente possa conversar sobre elas sem Não ser tabu. um preconceito, sem o preconceito de não poder ter um viés inconsciente, de não poder ter o tabu. Ele existe, ele está aí. Com E a certeza. gente precisa falar sobre ele. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai desconstruir e mais a gente vai ter novas oportunidades de ressignificar esses relacionamentos, esses papéis do feminino, do masculino. Principalmente na liderança, né? Acho que falta um pouco parar, né? De ficar associando liderança à masculinidade, no caso, assim. É terrível falar sobre isso porque parece que a gente não chega a lugar nenhum, né? Assim, o negócio deveria andar e às vezes parece que não anda muito, sabe? 2022, né, gente? A gente tá bem avançado, já tava na hora já um pouco já de estar... E como a gente tá num mundo, né, que a liderança também está sendo reconstruída, que é uma liderança muito mais inspiracional, muito mais de ver o potencial das pessoas, a gente também está mudando o perfil de quem são os líderes. E com certeza os homens também estão adquirindo capacidades diferentes e habilidades mais relacionais em relação às suas equipes. Eu tive uma chefe que... Chefe ou líder? Tem essa diferença. É engraçado, né? Porque eu chamava ela de chefe, de brincadeira, né? Por incrível que pareça. Mas excelente ponto que você tocou. Ela era, de fato, uma líder, né? E a gente brincava... Eu brinco até hoje, chamo ela de chefe, né? A gente já não trabalha junto há muito tempo, mas isso é muito legal. A gente criou uma relação de amizade muito boa, principalmente na pandemia. Porque todo mundo tava zureta das ideias, a gente se falava muito. Eu era o braço direito dela na equipe. E a gente, por alguma razão, assim, eu ficava até tarde trabalhando ali, conversando com ela, fazendo call com ela, porque não tinha mais o que fazer. A gente não saía de casa, então era uma forma da gente socializar, de certa forma, né? E ela abria o jogo comigo, cara, ela chorava de vez em quando, então isso era muito ocasional. Aí eu fiquei pensando, eu tô ouvindo ela porque ela é mulher? Não, porque eu faria isso com um líder qualquer. Mesmo um homem chorando, mesmo alguém abrindo o peito pra mim, falando, cara, tô triste, tô mal, tô passando por problemas horríveis. Gente, nós somos seres humanos, entendeu? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu reagiria da mesma forma se fosse um homem na liderança? Minha amizade seria a mesma? Aí eu comecei a analisar, falei, pô, legal, eu tô indo por esse caminho aqui. Assim, eu tava uma auto-reflexão mesmo, pensando, poxa, do meu ponto de vista aqui, será que eu trato ela da mesma forma? Será que... eu já tive chefes homens também, líderes homens, desculpa. Líderes homens na liderança e tal. Eu fiquei, pô, será que a tratativa é diferente? Aí eu comecei a falar, pô, legal, acho que não. Então, acho que sinto que eu tô indo por um caminho legal, de respeito ambíguo, né, de todas as partes. Então, legal, é isso aí mais ou menos que eu queria chegar. Respeitar o mesmo, independentemente de qual gênero tá na liderança. Eu acho que essa questão traz essa humanização da liderança, né? A partir do momento que ela se abre com você, perfeito, ela dá o exemplo de que você também, quando estiver num momento difícil, você vai poder se abrir com ela. Sim. Mostra essa vulnerabilidade, que é um dos temas atuais da liderança, de você mostrar a vulnerabilidade, de você poder abrir esse espaço de ser humano nas organizações e não de ser uma capa, de ter essas cascas que a gente precisa parecer uma coisa que a gente não é, que é muito a nossa filosofia da gente sermos nós mesmos e poder falar o que sente, viver o que a gente gosta, ter prazer na vida. É uma coisa importante de você... Não quer dizer que você vai chorar toda hora, né? A gente espera que as empresas não sejam lugares que façam a gente chorar. Sim, então, que a gente ria mais do que chore nas organizações. Mas a emoção faz parte do ser humano. Então, nem sempre você está feliz. E por isso a gente tem um termômetrozinho lá no nosso feed para saber se as pessoas estão bem, para cuidar dessas pessoas que conseguem e têm coragem de falar que não estão bem. Porque é muito fácil chegar lá e dizer que está bem, mas... A pessoa que diz que está mal, ela está pedindo ajuda. Ela precisa de uma ligação, ela precisa de um carinho, de um cuidado. Esquece o gênero, né? Você está olhando aquela pessoa como a sua líder. O que a gente pode extrair disso? Né? Independente do gênero dela, ela pode ter um caminho aí, uma estrada maravilhosa que vai te passar muitos conhecimentos, você vai ser uma pessoa onde você vai se inspirar. Então, acho que isso é muito importante. Agora, você é líder 2 vezes, né? Você é psicóloga e você trabalha com RH. Você usa conceitos da psicologia bastante no RH e vice-versa? Uso muito. De vez em quando você tem que ouvir bem a pessoa. Eu tô mal, não sei o que. Você vai lá e ouve, você usa essa tratativa? Eu acho que a psicologia, ela te ajuda a entender o ser humano. E eu acho que o RH, gestão de gente, é o especialista de pessoas. É a pessoa que tem essa percepção de olhar
o que está por trás da agressividade, o que está por trás da competição daquela pessoa, o que está por trás da ambição, e você começar a entender a história daquela pessoa e ajudá-la a equilibrar isso na empresa. Então, acho que a psicologia faz muita diferença para os líderes. Não precisa fazer uma faculdade de psicologia, mas Jung era o cara, né? O Jung, Perfeito. para mim, era a pessoa que olhava o ser humano como um todo. E ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz que você pode estudar todas as teorias, todos os teóricos, mas quando você estiver em frente a um ser humano, seja só outro ser humano para acolher aquela pessoa e não alguém que te analisa. Não, essa não é a ideia do psicólogo, de você estar ali analisando alguém, julgando, não. Né? Não, o pessoal sempre acha isso. Você está me analisando? Não estou te analisando. Eu estou aqui com você, estou presente. No fundo tá analisando? Tá analisando. Não sei, não sabemos. Nem que sim, nem que não vou nem dizer. Mas o ser humano julga. Quer dizer, quando eu entrei, você olhou, você pensou na minha roupa, viu o que você achou de mim. É a sua primeira impressão, você está se vendendo ali naquele... Não é o psicólogo que julga, é o ser humano. Exatamente. Que a gente julga, gosta, não gosta, é legal, não é legal. A gente faz de cada julgamento, né? Na nossa cabeça, mas não é o psicólogo, né? Quando fazem isso, não é legal. O psicólogo que bota você numa caixinha não é legal. Eu queria fazer uma outra pergunta relativo a seus filhos, né? Você virou líder depois de ter filhos, foi isso, né? Você era... Não, né? E tu acha que impactou você ter virado líder, head de alguma coisa na sua vida? Você teve uma carreira profissional bem vasta. Isso mudou um pouco o jeito o seu jeito dentro de casa? Tipo, por ser líder, você mudou de postura de alguma forma? Influenciou de alguma forma? Olha, eu teria que perguntar para ele. Que às vezes meu marido diz assim, eu não trabalho para você. Porque faz parte, às vezes, eu acho que nem é a liderança em si, eu acho que é a separação. Quando eu me separei, eu tinha que dar conta de 3 filhos. Então, não tinha ninguém para fazer. Se eu não tirasse o lixo, ninguém tirava. Então, você começa a ficar assim, meio furacão. Você vai saindo, vai fazendo as coisas, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Não tem alguém para dividir, né? Mas eu acho que uma coisa muito legal é que meus filhos têm muito orgulho de mim. Né? Minha filha trabalhava comigo. Eu sempre levei muitos dos meus filhos para o trabalho, porque sempre trabalhei, graças a Deus, em empresas que faziam eventos onde a família podia ir. Legal. Então, eles sempre adoraram as empresas e acabou que eles fizeram, né? Minha filha tem uma profissão parecida com a minha, ela é consultora de RH também. Legal. Então, tem inspiração, ela tem uma líder, uma inspiração dentro de casa, como é que ela vai seguir? Esse é o objetivo da pergunta que eu fiz. Eu deve ter olhado ali e falei, minha mãe conquistou uma carreira legal, posso ir por esse caminho aqui. Eu acho que aí tem um ponto legal, né? As mulheres sempre se sentem culpadas. Tudo a gente se sente culpado. Culpado no trabalho, devedor em casa, devedor com o marido. E aí chega uma hora que você tem que olhar e dizer assim, as pessoas vão sobreviver se eu não estiver aqui. Exato. Sabe? Eles vão criar uma autonomia, vão aprender a lidar. E aí, quando você é um exemplo também de sucesso profissional, de felicidade no seu trabalho, de ter prazer no seu trabalho, eles começam também a ver que é importante eles criarem isso na vida. Então, a gente tem que parar de se sentir culpado e entender o seguinte, você está com eles, dá a atenção que você tem que dar para eles. E eles vão criar também as outras relações, né? A mãe não tem que ser aquela relação que está 24 horas com você. Eles têm uma relação com a avó, porque minha mãe, realmente, se não fosse minha mãe, eu nunca teria trabalhado, porque minha mãe ficava com os meus filhos. E eu tive, assim, momentos da Interlig, quando ela foi vendida para a TIM, de ter que trabalhar muito, né? E no Great Place também, porque eu trabalhava no Brasil todo, dando treinamento. Então, tem uma hora que você olha assim, caramba, não, preciso dar atenção para eles, vamos lá. Eles querem a mãe deles também perto, né? Exato. Mas é importante a gente ter esse equilíbrio, mas também entender que eles vão ter outros relacionamentos fortes, não só você. Legal, Mônica. Nosso tempo, infelizmente, é muito curto, né? Eu acho que é um papo que a gente, assim, tem que reforçar mesmo. A gente quer trazer mais vezes aqui no nosso podcast. Mas, assim, só para fechar, nessa perspectiva, né, ainda. A gente definiu aqui, na verdade, acho que pode-se dizer que não tem uma fórmula perfeita a se seguir, né? Eu acho que as empresas têm que acompanhar essa mudança. Qual que você acha que é o caminho para empresas que ainda não abraçam essa causa? Como que não veem que mulheres precisam estar em lideranças, né? Ainda não trabalham isso dentro da empresa. Dá esse conselho aí para você, empresa, que ainda não
coloca mulheres no cargo de liderança. E o que eu acho que as empresas, elas já viram que politicamente elas precisam colocar isso em pauta. E aí, o que me preocupa muito é que às vezes algumas têm programas muito de fachada. Então, o que a gente precisa é falar mais sobre isso, ter programas onde as mulheres tenham espaço para desenvolver a sua liderança feminina. A gente precisa dar esse espaço, a gente precisa trazer os homens para esse debate, não é um debate só de mulheres. É um debate sobre o ser humano na empresa. Perfeito. E se a gente não trouxer todo mundo, né, para conversar sobre esse assunto, a gente não vai limpar esses relacionamentos e esses preconceitos que existem diante das pessoas, porque eu acho que não são as empresas são feitas por pessoas. Exato. São as pessoas que estão lá. Então, precisa ter um presidente que fale por isso, que seja aberto a entender seus próprios preconceitos, diretores que façam isso, quer dizer, a gente tem que começar de cima. Se a gente não trabalhar isso na alta liderança, no board da empresa, a gente não vai conseguir fazer com que isso chegue a todos os Tá dentro do valor cargos da empresa, né? Por isso que eu falei que não tem uma fórmula perfeita, tá? Se a empresa não abraça isso, ela não tem isso como valor, isso não, por mais que queira ir pra frente, não vai. Então é muito difícil. Bom, como eu tô de orelha hoje, né, eu vou fazer... A Ju pode encerrar, por favor. Muito obrigada, Mônica. Foi um prazer. Espero que você volte mais vezes aqui pra falar com a gente. Como eu disse, é um tema super importante. E é isso. Hoje é que eu roubei a cadeira aqui do Matheus, mas espero voltar mais vezes. Valeu, gente. Beijo. Muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito legal. Valeu, gente. Tchau, tchau.